Bem, eu acho que fechou. Pode ser que apareça um zagueiro, mais um zagueiro, mas eu acho que a lista do Fluminense aí para essa janela do meio do ano, tá praticamente fechada, com 5 contratações. Eu acho que o Marlon, a chegada do Marlon, fecha aí. Porque o planejamento do Fluminense era o seguinte: trazer um zagueiro, 2 meias, um atacante de lado e um lateral esquerdo. E o Fluminense trouxe, né? Trouxe o Diogo Barbosa para a lateral esquerda, trouxe o Daniel e o Léo Fernandes para o meio de campo, trouxe o Ione Gonzalez para o ataque e agora o zagueiro Marlon para compor a zaga. Tem 2 setores aí problemáticos, que é o setor defensivo, porque tem definição com o Vitor Mendes, como é que ele vai ser julgado com a CBF, vai ser punido ou não, e também o Manuel com relação a Conmebol, o negócio de doping, tá todo enrolado. Então esses 2 jogadores, que é para o setor defensivo, o Fluminense não pode se utilizar, e a chegada do Marlon é importante. Para a lateral esquerda nem se fala com o Diogo Barbosa, porque os problemas, ainda está improvisando o jogador ali pelaquele setor. Vamos lá, é importante, além do like e da sua inscrição, que eu peço, por favor, que você deixe seu comentário sobre essa janela do Fluminense, se foi positiva ou não. Dessas 5 contratações, eu já adianto para você que tem 2 jogadores que podem muito bem ser titulares da equipe, que é o Marlon, para fazer a zaga ali ao lado do Nino. Para mim, eu já escalava ele de titular, tendo condições físicas, é Marlon e Nino compondo. Felipe Melo, a torcida vai ficar sem latir, vai para o banco de reserva. E também o Felipe Melo não consegue completar 90 minutos. Né? No último jogo contra o Internacional, botou uma bolsa de gelo no joelho, reclamou do gramado do Maracanã, mas ele não consegue completar uma partida inteira. É uma boa opção para o banco de reservas. E o outro jogador que poderia muito bem chegar e já ser titular é o Léo Fernandes, podendo mudar até as características do time, partindo para um 4-4-2, jogando com o André, Martinelli, 2 volantes e 2 meias armadores, Ganso e Léo Fernandes. O Léo Fernandes tem até uma dinâmica mais interessante do que o Ganso, é de mais movimentação do que o Ganso, deixar a organização do jogo para nossa ave, enquanto o Léo Fernandes faz a baguncinha dele ali na intermediária e na entrada da área. São 2 jogadores desses 5 que podem muito bem ser titulares. As outras contratações, que é o Diogo Barbosa, é para compor elenco. O Daniel também é uma opção de banco de reservas, que é um jogador que se assemelha às características do Ganso de organização do jogo. Por isso que foi interessante essa contratação do Daniel e do Léo Fernandes, que o Fluminense ganha opções interessantes para um setor também que só tem um Ganso para fazer. Pirani foi tentado ali na armação do jogo, não consegue fazer isso porque a característica dele é diferente. O Lima também já substituiu o Ganso e não consegue fazer isso. A gente viu no jogo contra o Internacional. Corre, está em todos os lugares do campo, mas não sabe arrumar o jogo. Não conseguiu prender a bola no meio, não consegue prender a bola no meio de campo e cadenciar o jogo. É jogador de outra característica. E a gente tem um moleque Arthur, que é o que mais se assemelha ao Ganso, mas ainda precisa ganhar um XP aí, um upgrade para chegar e ser um substituto imediato para o Ganso. Então essas 2 contratações foram importantes, do Daniel e do Léo Fernandes, porque são jogadores que podem organizar o jogo no meio de campo. O Diogo Barbosa, falta lateral esquerdo no time, porque o Fluminense emprestou o Jefté, emprestou o Marcos Pedro, está se desfazendo dos seus laterais esquerdos. Nós só temos o esquerdinha para aquela lateral esquerda ali, da base. E a chegada do Marlon Santos é importante por causa dessa indefinição do Manuel e também do Vitor Mendes. Então é o seguinte, 5 nomes saíram da lista da Libertadores, 5 nomes saíram, que foi quem? O Marrone, voltou para a Dinamarca, o Alan, voltando para a China, o Alexandre Jesus foi emprestado, o Jefté foi para o Apoel do Chipre, e o Luan Freitas emprestado por Londrina. Então 5 vagas na lista de inscritos para as 8ª de finais da Taça Libertadores. Saem esses 5 jogadores e entra Diogo Barbosa, Léo Fernandes, Daniel, Ione Gonzalez e agora o Marlon. Daí como é que fica o Fluminense? Como é que fica o elenco do Fluminense com a chegada desses 5 jogadores? Para a lateral esquerda, nós temos as opções do Marcelo, do Alexander, que está voltando de contusão, o Guga, que faz as 2 laterais, e agora nós temos a opção do Diogo Barbosa. Se o Marcelo continuar jogando, ele já teve uma sequência de 4 jogos. Acho que o problema está resolvido ali, principalmente com o retorno do Alexander, que pode fazer a lateral esquerda e fazer essa lateral esquerda muito bem. Acho que resolve o problema da lateral esquerda, espero eu.
Para a zaga, também é problemático. Nós temos o Nino, nós temos o Felipe Melo, que é o titular ao lado do Nino no momento, o David Braz, que tem entrado bem nos jogos, o garoto da base, o Felipe Andrade, e o Thiago Santos, que quebra o galho ali de volante e de zagueiro também. E agora a chegada do Marlon, que na minha opção é um grande reforço para o setor defensivo. Para o meio de campo, nós temos o Daniel, como eu falei, o Léo Fernandes, o próprio Ganso, que é o titular, a opção do Pirani, do Lima e do Arthur. No ataque temos opções interessantes agora. Temos o Keno, que é o titular, o menino Isaac, que está sempre sendo relacionado para os jogos, acho que ele precisa entrar um pouquinho mais no segundo tempo. O Arias, que é o titular pelo lado direito. Agora temos o Ione Gonzalez, que pode fazer tanto o lado direito como o lado esquerdo, claro, sempre pensando positivamente, que vai ser aquele mesmo Ione Gonzalez de 2019. Assim espero eu. Se for o Ione Gonzalez de 2019, é reforço para os dois lados do campo, em setor ofensivo, até com um falso 9. JK, né, que está sempre sendo relacionado, sempre no banco de reservas, entrou nesse jogo contra o Internacional. E o Lelê, que é a opção do Fernandinho. A gente está sempre escalando o Lelê, saiu em defesa dele na coletiva, falando que ele não teve formação na base, que ele não fez sub-15 nem sub-17. Jogar no Volta Redonda é uma coisa, jogar no Fluminense é outra, e que tem uma função tática muito importante, que ele foi importante no gol do Cano, a participação dele naquele primeiro gol do Fluminense. Então ele elogiou o Lelê e está sempre escalando o Lelê. Quando tem uma vaga no ataque, é o Lelê que ele coloca. Então o Lelê é uma opção interessante, assim como o JK também. E agora nós temos o Ione Gonzalez para o setor ofensivo. Então são essas as contratações, esse é o panorama desses setores que foram reforçados com essa janela aberta no meio do ano. Belezinha? Então é isso aí. Na minha opinião, desses 5 contratados, Marlon, Ione, Daniel, Léo Fernandes e Diogo Barbosa, apenas 2 já chegam para ser titular. Que é o Marlon para a zaga e o Léo Fernandes, mas para o Léo Fernandes ser titular, o Fluminense deverá mudar sua característica, sua formação tática. Partindo do 4-3-3 para o 4-4-2. Aí jogaria 2 volantes e 2 meias armadores, Ganso e Léo Fernandes. Já os outros são para compor o banco de reserva para ser opção no segundo tempo. Daniel, o Ione e o Diogo Barbosa. Fechou? Deixe seu comentário aí. Agora vamos saber quando o Marlon vai se apresentar ao Fluminense. Zagueiro é aguardado no CT do Fluminense nesta terça-feira. Atenção, nesta terça-feira. Ele está acertado com o Fluminense. Marlon já tem data para se apresentar. Segundo informação do repórter Caio Blois, do site Trivela, o zagueiro é esperado no CT Carlos Castilho nesta terça-feira, quando realizará exames médicos e assinará contrato de empréstimo até o meio do ano de 2024. Claro, sempre podendo prorrogar. Enquanto houver o conflito lá da Ucrânia, ele pode estender esse contrato com o Fluminense. A princípio, a FIFA permite apenas 1 ano de contrato. Como esse conflito não tem hora nem dia para acabar, então podemos ter o Marlon Santos por mais tempo. A princípio, 1 ano de contrato. Vai ao CT nessa terça-feira para fazer exames médicos e assinar, tirar foto e ser apresentado nas redes sociais. Deixa o like, se inscreva no canal e deixe sua opinião sobre os 5 reforços, a entrada desses 5 reforços na lista para as oitavas de finais da Taça Libertadores e se o Fluminense fica mais forte agora a partir do meio do ano. Tô indo nessa e não se esqueça do like. Flui!